Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, no nosso primeiro encontro virtual, né, diante das circunstâncias que estamos passando e que a gente não sabe quando essa situação pode ser normalizada, mas a vida não pode parar, né? Então a gente precisa prosseguir com os nossos assuntos, tá? Então, o assunto que havia sido programado para hoje era o Instituto da Ausência, tá, gente? E aí lembrar que a ausência é, da forma jurídica, a perspectiva que se traça, né, para aquelas situações de pessoas que desaparecem e que a gente não tem notícia do paradeiro, né, e que o corpo não é localizado e fica aquela situação indefinida. Né? Então, muitas vezes na prática as pessoas podem se perguntar ou perguntar a vocês o que é que acontece nessas situações. E é para isso que a gente precisa estudar e conhecer o Instituto da Ausência, tá bom? Então, no início, é preciso compreender quais são, né, as hipóteses de ausência, mas, independentemente disso, ter uma noção geral de que, num primeiro momento, a legislação ela visa proteger o patrimônio do ausente, porque se acredita que ele possa regressar, e em regressando ele possa se investir novamente da administração e da posse dos seus bens. É por isso que, nesse primeiro momento do desaparecimento, se protege os bens do ausente. Né? Mas quando a situação se perpetua no tempo, né, quando ela se prolonga no tempo, nós percebemos que a legislação ela muda a sua perspectiva, porque ela passa a contemplar e a proteger os herdeiros, justamente porque a uma altura dessa do campeonato, né, se percebendo que esse desaparecimento se prolonga, a tendência é que esse ausente não regresse e que em determinado momento ele possa, inclusive, ser considerado como presumidamente morto. Tá, gente? Então vamos agora pegar bem do início para entender quais são as hipóteses de configuração da ausência, certo? A primeira hipótese é aquela geral, né, das pessoas que desaparecem e não deixaram qualquer procurador ou representante, uma pessoa, né, a quem o ausente outorgou poderes para administrar interesses e praticar atos jurídicos em seu nome, tá? Então, essa é a primeira situação. A pessoa desapareceu e não deixou procurador, certo? A segunda situação é a situação da pessoa que desaparece deixando o procurador, tá? Mas esse procurador ele não quer ou não pode exercitar os poderes que foram outorgados pelo ausente, ou ainda os poderes que o ausente outorgou para esse procurador, eles são insuficientes. Essa é a segunda situação, tá? E a terceira situação é da pessoa que desaparece. Ao desaparecer, ela teria deixado um procurador, mas aí ocorre o decurso do prazo de 3 anos sem que o desaparecido regresse, ele não retorna, e aí a lei entende que esse mandato, né, essa outorga de poderes, ela não pode ultrapassar o prazo de 3 anos, tá? Essas três hipóteses que eu estou narrando para vocês, de cabimento da ausência, elas estão nos artigos 22, 23 e 26 na segunda parte do Código Civil, certo, gente? Então, lembrar que todas as questões que norteiam a ausência, elas são decididas judicialmente e que a produção dos efeitos jurídicos, né, de qualquer decisão judicial, de qualquer sentença judicial nesse sentido, elas dependem do registro no cartório, do registro civil, para que essa produção dessa eficácia realmente surta. Tá certo, gente? Pronto, então vou começar falando com vocês aqui, acompanhando a legislação, tá? O procedimento da ausência, certo? Então, a primeira pergunta que de repente alguém pode se suscitar é: quem é que pode, né, requerer a instauração do procedimento de ausência? Quem é que pode propor a ação de declaratória de ausência, que é como a gente chama o nome em iuris dessa ação judicial, tá? Então, essa resposta está lá no artigo 22, em que a legislação deixa de maneira bastante incontroversa que qualquer interessado ou o representante do Ministério Público podem propor a abertura desse processo de ausência, tá, gente? Então, quem é que seria o interessado? O interessado é qualquer pessoa, como o nome já está dizendo, que tenha um interesse jurídico, tá, na abertura desse processo, inclusive porque normalmente essa pessoa tem algum interesse patrimonial, não é, na continuidade do processo da ausência. Então pode ser um herdeiro, pode ser um credor, né, um credor do ausente. Imagine você que a pessoa que desapareceu, antes do desaparecimento, tinha deixado dívidas. E esse credor, ele acha que chegou a hora de fazer essa cobrança, porque de repente esse crédito está próximo do prazo de prescrição. Então, como a pessoa não aparece,
o credor ele estaria, né, legitimado no rol como sendo uma das pessoas que tem interesse jurídico na abertura do processo de ausência, justamente porque ele precisa observar o efeito patrimonial para que ele possa, num momento posterior, né, se habilitar para receber aquele crédito por meio do patrimônio que foi deixado pelo ausente, tá bom? Então vamos lá. Se vocês tiverem curiosidade, né, já que a disciplina nossa é de direito civil, então a gente não pode avançar tanto, até por absoluta falta de tempo, né, mas quem tiver curiosidade e quiser conhecer do ponto de vista processual mais como é que essa situação se opera, pode dar uma olhada lá nos artigos 744 e 745 do CPC. Tá? Lá no Código de Processo Civil tem todo o procedimento, né, mostrando como é que ocorre o passo a passo, né, da arrecadação dos bens do ausente e como é que ocorre esse trâmite na perspectiva processual, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando agora sobre a curadoria dos bens do ausente. O que é a curadoria dos bens do ausente? É justamente essa primeira etapa que eu falei para vocês, que é a etapa de quando a legislação tenta preservar os bens do ausente porque se acredita que ele possa regressar desse desaparecimento, tá? Então, como é que acontece? No momento em que ocorre o desaparecimento da pessoa, né, o juiz ele declara a ausência e determina a arrecadação dos bens do ausente, nomeando um curador para essa administração. Então, quem é que seria esse curador, minha gente? Esse curador seria justamente a pessoa que vai receber poderes e atribuições, né, obrigações outorgadas pelo juiz para que ele possa administrar o patrimônio do ausente, já que a gente espera, nesse primeiro momento, que o ausente possa regressar, tá certo? É importante lembrar que essa sentença, né, que declara a arrecadação dos bens do ausente e que nomeia um curador provisório para a administração desses bens, ela deve ser registrada no cartório do registro civil do domicílio anterior do ausente, tá? O que é o domicílio anterior? Né? Esse domicílio que ele apresentava, né, como sendo a sede jurídica dele, onde ele exercia seus direitos, ele cumpria as suas obrigações, declinando aquele domicílio. E isso está no artigo 94 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6015 de 73. Podem dar uma olhada lá no site do Planalto, tá? Coloca Lei 6015/73 Planalto, que aí vocês vão ter acesso à legislação, a gente chama de Lei dos Registros Públicos, tá bom? Então vamos ver quem são as pessoas que teriam, né, essa preferência no exercício da curadoria dos bens do ausente, né? Quem é que seria esse administrador provisório nomeado pelo juiz para cuidar dos bens do ausente? Então esse rol está no artigo 25 e a legislação diz aqui, ó, o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Lá adiante, e aí vamos abstrair a questão legal, mas do ponto de vista doutrinário, existe alguma controvérsia, né, com relação a essa exigência de que o cônjuge ele não pode ser separado de fato por mais de 2 anos, porque se assim fosse, não poderia ser o curador. Vocês vão ver essas controvérsias, né, do ponto de vista prático, até quando analisar algum artigo doutrinário, algum comentário de algum autor, né? Mas aí, infelizmente, assim, para fins acadêmicos, a gente não vai entrar nessa polêmica agora, a gente vai ver só a perspectiva legal, tá? Então seria esse cônjuge, né, esse varão ou essa varoa que não esteja separado judicialmente, nem esteja separado de fato há mais de 2 anos do ausente, seria a primeira pessoa do rol, que seria esse administrador provisório, esse curador, como a gente chama, tá? A segunda pessoa seriam os pais ou os descendentes, né? Perceber que a legislação ela sempre trata de uma maneira residual, seriam uns na falta dos outros, tá? Então, primeiro o cônjuge, tá? Desde que não seja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, não havendo cônjuge, aí quem é que seria o curador? Seriam os pais do ausente e não havendo os pais, os descendentes, né? Então seriam os pais ou os filhos, por exemplo, tá? E aí tá lá no artigo 25, parágrafo 1º, certo? Então sempre seguindo esta ordem, porque isso inclusive é uma determinação do dispositivo legal e a aplicação, então, por assim dizer, ela é residual. Sempre o cônjuge em primeiro lugar como curador,
desde que não seja separado de fato judicialmente. Não havendo cônjuge, aí poderia ser os pais, ou não havendo os pais, os descendentes. A própria legislação coloca que os descendentes próximos afastam os remotos. Então, uma pessoa que desaparece, que não era casada e que os pais não fossem mais vivos, mas que tivesse filhos e netos, por exemplo. Então, qual seria o descendente mais próximo? Seria o filho, tá? E aí, havendo o filho e o neto, né, por ser o filho descendente mais próximo, seria um dos filhos nomeado para esse encargo de curador dos bens do ausente, tá bom? E aí, quando se tratar daquelas situações de pessoas que não tenham nenhum parente próximo, nessa escala de rol que eu falei para vocês, a própria lei diz no parágrafo 3º do artigo 25, né, que caberá ao juiz a escolha desse curador. E aí, certamente, a essa altura seria uma pessoa alheia, né, uma pessoa, podendo ser até uma pessoa estranha, né, ou um outro parente mais distante. Vamos lá. Então, gente, qual é a atribuição que cabe ao curador? Então, o curador ele vai zelar pelo patrimônio, né? Vai administrar os interesses do ausente para que esses bens não se dilapidem, para que esses bens não se deteriorem, tá certo? Lembrar que essa curadoria é uma medida sempre a curto prazo, tá, gente? E ela não é permanente, obviamente, nem tem como. A gente não pode estender essa proteção ao patrimônio ad eterno, né? Até porque em um momento a gente vai ver que a proteção vai ter que se voltar aos herdeiros. Então, quando é que a curadoria poderia cessar, tá? A curadoria cessaria ou pelo regresso do ausente, né? Ou de algum procurador que ele tivesse deixado e que fosse desconhecido, né? Ou pela certeza, né, da morte do ausente, ou pela abertura da sucessão provisória, que é o processo mais normal, né? Porque a tendência é que a pessoa não apareça, e aí a gente precisa estender os efeitos dessa ausência, dando prosseguimento à próxima etapa, que seria a abertura da sucessão provisória. Mas isso não significa que ocorra em todos os casos, né? Então, se eventualmente aparecer o ausente, né, ele reaparecer, ou aparecer um procurador que era desconhecido até então, a curadoria cessa e passaria a administração, né, para o próprio ausente que reaparecesse, ou para esse procurador que assim comprovasse ter poderes para tal, tá? Ou ainda, quando a gente verificasse a certeza do óbito do ausente, porque aí não haveria mais que se falar, né, no processo de ausência, já que o corpo teria sido encontrado e esse óbito foi confirmado por meio de uma certidão. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos prosseguir. Pronto, então vamos para a situação mais habitual, que é a situação do prolongamento desse desaparecimento em que o ausente não regressa, né? Tá, então em ele não regressando, a gente precisa agora voltar as atenções para os herdeiros do ausente, né? Porque se esse desaparecimento se prolonga no tempo, né, a gente não pode deixar essa situação eternamente como sendo uma situação de administração dos bens do ausente, e nós precisamos pensar que os herdeiros precisam ter a atenção devida agora dada pela legislação, tá bom? Então, olha lá, se ele não reaparece, né, aí é preciso abrir a sucessão provisória, tá? O nome já está dizendo, uma sucessão provisória. Tem uma finalidade de fazer uma transmissão provisória dos bens dessa pessoa ausente, porque já está se acreditando que ele não vai mais regressar, tá? Então, como é que se abre, né? Quais são as hipóteses que autorizam a abertura da sucessão provisória? Essas hipóteses estão lá no artigo 26 do Código Civil, e são duas. A primeira é a situação, né, da pessoa que desapareceu sem ter outorgado procuração para ninguém, tá? E aí a gente sabe que já havia um curador provisório lá nomeado, né? Então o juiz nomeou esse curador provisório, e aí passou um ano da administração desse curador provisório e o ausente não regressa. Então, se ele não regressa, depois de um ano da curadoria provisória dos bens do ausente, é possível a abertura da sucessão provisória. E a segunda situação é aquela situação que não é precedida da curadoria provisória dos bens, porque o ausente ele já tinha deixado um procurador para fazer essa administração, tá? Então, antes de desaparecer, ele deixou um procurador munido de poderes, só que esses poderes atribuídos por procuração, eles também não são eternos, né? E a legislação entende que eles não podem ser mantidos, eles não podem ser considerados para um prazo superior a 3 anos, tá? Então,
3 anos do desaparecimento da pessoa que deixou o representante, tá? E aí, nessa situação, perceba, é diferente. Ele deixou um procurador e esse procurador ele não pode ficar administrando esses bens para mais de 3 anos do desaparecimento. E aí, a partir desse momento, está autorizada a abertura da sucessão provisória, tá? Então, vamos ver quem é que são os legitimados para essa abertura da sucessão provisória. Eles estão lá no artigo 27, gente. Então, olha lá. O legislador está dizendo assim, para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados, então, vamos lá, o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito que depende de sua morte e os credores de obrigações vencidas e não pagas, tá? Então, o cônjuge, essa hipótese já fala por si mesma, né? Que seria essa pessoa que convivia maritalmente, né, com o desaparecido. Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Então, qualquer herdeiro, né? Um herdeiro considerado necessário ou um herdeiro legítimo ou testamentário. Então, se ele tinha filhos, né, ou de repente não tendo os filhos, mas tendo pais vivos, né, e não tendo filhos ou pais, esse sucessor ele pode ser alcançado até um colateral de 4º grau, tá bom? Ou ainda um herdeiro testamentário, então uma pessoa que se sabe que seria beneficiada por testamento deixado por esse ausente, tá? A terceira hipótese são as pessoas que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente da sua morte. Então, imagine você que o ausente, ele deixou um seguro de vida, tá? E aí ele nomeou uma determinada pessoa como beneficiária desse seguro de vida. A gente está percebendo que essa pessoa, ela tem um direito, não é, que depende da morte do ausente. Porque enquanto não for constatada a morte real dessa pessoa ou a morte presumida, né, que essa morte presumida ela é declarada judicialmente, aí essa pessoa ela não vai poder exercitar o direito à indenização desse seguro de vida, tá, gente? Então, um eventual beneficiário do seguro de vida seria uma pessoa legitimada, tá? E, finalmente, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Então, quem seriam esses? Quaisquer credores, quaisquer pessoas que tinham o direito de exigir algo do ausente, e o ausente era devedor dessa obrigação e não tinha cumprido. Então, o credor ele não quer ficar no prejuízo, ele quer que se proceda à abertura da sucessão provisória para que ele se habilite, né, como sendo uma pessoa interessada, justamente porque a ideia é que o patrimônio do ausente responda por essa dívida. Certo, gente? Então, como é que isso funciona? Né? A abertura da sucessão provisória, ela deve ser levada a registro, né? A decisão, a sentença que declara aberta a sucessão provisória, ela é levada a registro no cartório do Registro Civil, está no artigo 9º, inciso 4º do Código Civil, e ela só produz efeitos 180 dias após a sua publicação. É o que está lá no artigo 28, no caput do Código Civil. Ele diz assim, ó, o legislador: a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo que passe em julgado, proceder-se à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e à partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido, tá? Então, perceba que a partir desse momento da sucessão provisória, é uma abertura é como se efetivamente estivesse abrindo o inventário, né, para que aquele patrimônio que pertencia ao ausente, né, passe a ser administrado pelos sucessores, né, e pelas demais pessoas que seriam legitimadas para tal, conforme consta no artigo 27, como sendo essas pessoas interessadas. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento, tá? Bom, aí abriu-se a sucessão provisória, né? Muito bem. Essa situação, o nome já está dizendo, ela não é permanente, ela é uma situação de sucessão provisória, tá? E aí a sucessão provisória, ela pode vir a ser convertida em sucessão definitiva. E, inclusive, isso precisa ser